Boa tarde, pessoal. Acho que a gente pode começar a nossa oficina. Meu nome é Emily, eu faço parte do consórcio Cobrapmi, né, que é o consórcio responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Serquilho. Hoje a gente vai fazer a segunda oficina da revisão do Plano Municipal. Queria já de antemão agradecer a presença de vocês, pedir para quem tiver acesso ao chat e puder colocar o nome, a instituição que representa, para a gente poder registrar na oficina, a gente agradece aí esse registro. Bom, eu vou pedir para a equipe só passar mais um slide, só para apresentar algumas informações gerais sobre a plataforma, antes da gente fazer uma rodada de apresentação entre a gente, para saber quem está participando aqui com a gente hoje na oficina. Gostaria de informar que a oficina está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar a gravação, tanto no site da revisão do plano, quanto no canal da revisão no YouTube. Aí a prefeitura pode se sentir à vontade também de adquirir essa gravação depois para poder divulgar para aquelas pessoas que não puderam participar. Então, aqui na plataforma que a gente está usando hoje, a gente tem algumas ferramentas que vão nos ajudar a aproveitar a oficina. Então, uma delas é o chat, que é esse balãozinho. Então, né, mais uma vez, gostaria de reforçar para que vocês coloquem o nome de vocês aqui, a instituição, para que a gente possa registrar a participação. E ao longo da oficina, vocês também podem enviar perguntas, dúvidas, sugestões pelo chat, que a gente vai ler e vai aí conversar sobre as contribuições. Um outro recurso que a gente tem aqui também é o de levantar a mão. Então, na hora que quiser contribuir, né, você pode também acionar esse recurso para que a gente saiba que você quer, né, fazer alguma sugestão, tirar alguma dúvida. A gente pede também para quem se sentir à vontade manter a câmera ligada. Embora a oficina seja virtual, a câmera ligada a gente consegue ter uma maior proximidade, então quem puder a gente pede para que mantenha ela ligada. E o microfone a gente pede para manter desligado e aí habilitá-lo quando você for fazer alguma pergunta, quiser se manifestar, para que você fique à vontade aí para utilizar desse recurso. Bom, então essa é a oficina voltada para o prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Serquilho. A gente fala que é o momento de deixar o prognóstico à cara do município, né? Essa oficina de hoje, ela é mais voltada para os atores que estão mais diretamente envolvidos com saneamento. A ideia é a gente apresentar aqui uma síntese do que foi o prognóstico, né, de Serquilho, e aí vocês poderem contribuir com informações, atualizar algumas informações, que a gente sabe que o diagnóstico foi realizado há algum tempo, então pode ser que alguma informação esteja nova, né, esteja com alguma outra questão, corrigir, tirar dúvidas. Então, esse é um momento que a gente fala que a gente vai lapidar esse produto mesmo. E aí, embora seja, né, direcionada aos principais atores aí ligados diretamente com o saneamento, a população toda foi convidada, né, através das redes sociais e do site da prefeitura. Então, a ideia é que, após a apresentação de cada um dos eixos de saneamento, a gente faça uma pausa para que vocês possam, então, tirar dúvidas e poder contribuir. Então, os técnicos eles vão apresentar o eixo e aí, entre eles, a gente vai fazer um intervalo para que vocês possam aí contribuir com as informações que foram apresentadas. E, mais uma vez, né, a gente pede para que vocês registrem a participação aqui do chat, podem mandar dúvidas também, que aí, durante o intervalo de cada um dos eixos, a gente vai também ler, né, para quem não tiver acesso ao microfone e quiser contribuir. Então, né, eu gostaria de desejar uma ótima oficina para a gente. E aí eu tô vendo aqui as pessoas que estão aqui, eu vou convidar a se apresentar brevemente, só para a gente poder, né, se conhecer. Eu vou começar pelo Bernardo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bernardo, faço parte da equipe do consórcio Cobrapmi. Está responsável pela apresentação das ações institucionais aí do Plano Municipal de Serquilho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, Bernardo. Felipe. Felipe, consegue se apresentar? Ah, ele está sem microfone, né? Tá. O Felipe, ele faz parte da prefeitura, né? E é a pessoa que a gente chama que
que é o GEL, né, que é o Grupo Executivo Local, que nos dá o suporte aí na revisão do plano. Ok. Acho que o Fernanda. Olá, boa tarde. Eu também faço parte do consórcio Cobrap-MIR. Vou estar apresentando aí para vocês os eixos de água e esgoto e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigada. Nara? Boa tarde, pessoal. Eu sou parte da equipe também do consórcio Cobrap-MIR. Apresentar um pouco do nosso trabalho que tem sido feito até aqui e fico à disposição também. Obrigada a todos. Paulo? Bom, boa tarde, eu sou o Paulo, sou analista de fiscalização e regulação da área SPCJ. Estou acompanhando o município de Serquilho como analista e eu vou acompanhar esse plano. Obrigado pelo convite. Obrigada, Paulo. E o João? Boa tarde, pessoal. Eu sou o João, sou engenheiro civil aqui no site Serquilho e eu também faço parte do GEL, como a Emily bem disse ali. Obrigada, João. Bom, então acho que a gente pode iniciar. Eu vou passar a palavra para a equipe. Obrigado, Emily. Então, boa tarde, né, pessoal? Hoje nós vamos apresentar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Serquilho, mais especificamente o produto de prognóstico, programas, projetos e ações. Prazer estar apresentando esse trabalho que foi desenvolvido aí para o pessoal do SAI, da ARES, Secretaria de Meio Ambiente. Bom, os dados gerais da contratação desse trabalho, primeira contratante foi o Cerise, né, o Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. A empresa contratada, na verdade, foi um consórcio, né, Cobrap-MIR. A assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020 e a assinatura da ordem de serviço ocorreu em 13 de agosto de 2020. Então, a gente está indo aí para quase 3 anos de projeto, com muitos percalços, pandemia nesse meio. Então, ressalvo aqui também que alguns dados podem estar desatualizados com a situação atual do município, mas que o diagnóstico foi realizado aí no ano de 2021, né? Então, são esses dados que a gente está utilizando para realizar os cálculos, as modelagens, etc. E o valor global do contrato está aí por volta dos 2.100.000 reais. Esse contrato, né, englobava a revisão dos planos municipais de 29 municípios, todos integrantes da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10, e o município de Serquilho está inserido totalmente, né, nessa unidade de gerenciamento, está ali na porção central desta unidade. Bom, algumas etapas da revisão do plano. Primeiro, teve o planejamento, o processo de revisão, elaboramos o plano de comunicação e mobilização social, o diagnóstico técnico participativo, e agora nos encontramos na fase dos prognósticos, né, onde a gente define os planos e as ações, representados aí pelos produtos 4, 5 e 6. Os produtos, todos esses são correspondentes aos prognósticos, alguns de caráter mais técnico, né, de cálculos, outros para a definição das ações. Então, a gente está finalizando esse produto com esta oficina. E, posteriormente, a gente vai ter uma versão preliminar das revisões dos planos e a versão final dos planos municipais de saneamento básico, e aí com respectivas consultas e audiências públicas, né, entre a versão preliminar e a versão final, para garantir esse processo participativo do plano. Então, todos esses produtos aí de 1 a 3, vocês, como a Emily bem destacou, vocês encontram no site do Cerizo. E aí vocês podem visualizar esses produtos com maior detalhes, né? Uma breve apresentação do que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para uma futura elaboração de projetos e execução de serviços e obras.
Então, ele de fato não é um projeto executivo, ele estabelece os critérios, os parâmetros, as metas e as ações, justamente para que sejam realizadas melhorias, né, nos serviços de saneamento básico do município. Além disso, ele também serve como base para a elaboração de planos de investimento para o setor. O prognóstico tem como objetivo apresentar, com base nas condições atuais, que foram levantadas na fase de diagnóstico, projetar as demandas e apontar as principais deficiências e carências, né? Além de estabelecer programas a serem implementados ao longo dos 20 anos, que é o nosso horizonte de planejamento, para os 4 eixos de saneamento básico, que é o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, esta segunda oficina busca confirmar as informações que foram apresentadas e receber as contribuições de vocês aí do município que vivem, né, a realidade, estão muito mais perto, né, das situações que ocorrem, para ver se a gente está compatível com as propostas elencadas. Um pouco do arcabouço legal que foi utilizado, né, para a elaboração do plano. Primeiro, é importante destacar a Política Nacional de Saneamento Básico, definida aí pela Lei Federal 11.445 de 2007 e atualizada pelo novo Marco de Saneamento Básico 14.026 de 2020, no qual a política define o saneamento básico nos 4 eixos que eu já citei. E aí a ressalva para o eixo de limpeza urbana, onde também é importante a gente observar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, definida pela Lei Federal 2.305 de 2010. Segundo a Política Nacional de Saneamento Básico, os municípios devem elaborar um plano, justamente por aquelas questões que eu citei anteriormente. É um instrumento de planejamento, além disso, serve como base para planos de investimento, né? Também uma importante legislação, e aí que serviu como base, né, para a gente elaborar as ações para o setor rural do município, foi o Programa de Saneamento Brasil Rural, desenvolvido em parceria com várias instituições e entes do setor de saneamento e foi gerenciado pela FUNASA. Então, ele foi aí definido pela Portaria 3.174 de 2019. Além disso, segundo a Lei Federal 14.026 de 2020, os planos devem ser revistos em prazo não superior a 10 anos. Bom, alguns programas e ações institucionais, né? Então, nós estabelecemos por eixo de saneamento, além dessas ações que contemplam os temas institucionais. Os objetivos. Foi estabelecer os meios para que os objetivos e metas sejam alcançados dentro do horizonte de planejamento e definir forma para que as carências e demandas identificadas na fase de diagnóstico e prognóstico 1 possam ser suprimidas ou significativamente equacionadas. Algumas ações propostas para o eixo institucional seriam o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental. A gente sabe que é muito importante a população estar envolvida nesse processo. A regularização de novos loteamentos de modo a promover o acesso ao serviço de saneamento. Então, a gente também sabe que em alguns casos, né, o prestador de serviço esbarra nessa questão municipal, onde os terrenos não são regularizados e aí o prestador não pode prestar o serviço. Então, é importante ter a integração de todos os entes públicos envolvidos, né, para fins de regularização e englobar todas essas ações, né? A formação e capacitação em saneamento de profissionais da educação e saúde, e aí entendendo também o saneamento como um provedor de saúde, a interação entre os prestadores de serviço de saneamento básico para o preenchimento correto dos dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento. O que a gente observa muitas vezes é que esse preenchimento é feito de maneira incorreta, não condizendo, né, com a realidade do município, então é muito importante que esses indicadores sejam preenchidos da maneira correta, justamente para subsidiar esses estudos, dentre eles o Plano Municipal de Saneamento Básico, para que eles sejam cada vez mais assertivos, né? Então também a instituição da Política Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Então, é muito importante que
isso seja bem definido, né, uma política clara ali do município em relação ao saneamento. E, além disso, a instituição de um conselho, né, para garantir também a participação popular. Além disso, manter sempre o plano atualizado, né, no prazo não superior ao definido pela lei do novo marco do saneamento, e a implantação de um sistema de informações municipais de saneamento, que vai casar muito com o sistema nacional, né? Então, uma vez implementado um sistema próprio do município, com certeza aquela ação lá do preenchimento correto dos dados do SNIS vai ser contemplada. Bom, para o eixo de ações institucionais era isso, a gente trouxe aqui as ações de forma mais resumida, né? Mas vocês podem observar no produto, né, que elas estão bem mais detalhadas, com procedimentos específicos. Mas aí, deixo aqui aberto para quem tiver alguma contribuição para esse eixo. Obrigado. Algum comentário, gente, até aqui, do que foi apresentado? Para o eixo, né, as ações institucionais, na verdade, né, que vão percorrer aí todos os 4 eixos de saneamento. Bom, então acho que a gente pode seguir. Então, agora eu vou dar continuidade, né, à apresentação. Vou apresentar agora o prognóstico do sistema de abastecimento de água, começando por esse gráfico. Ele foi elaborado tendo como base o plano diretor do município e também as áreas de abrangência, né, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Serquilho, que é a autarquia municipal responsável, né, por esses sistemas. A gente pode ver em verde a área urbana a ser atendida por sistema coletivo, em rosa claro a área rural isolada, que a gente viu de acordo com a área de abrangência que ela vai ser atendida apenas por sistemas individuais de abastecimento de água. E o contorno verde, ele indica as áreas com atendimento da autarquia, e o contorno vermelho, as áreas sem atendimento. A gente pode ver ali que tem uma pequena área urbana que ainda não é atendida, né, por esse sistema coletivo. Pode passar, por gentileza. E aí, dentro das metas de cobertura, a gente utilizou como referência para a área urbana a Lei Federal 14.026 e o Plan SAB, que a meta para 2033 é de 100% de atendimento, o dado atual do município que a gente tem de 98%, então a gente considerou um incremento gradativo ao longo dos anos até atingir a meta. Já para as áreas rurais, a gente tem o PSBR, o dado atual do município é de 70%, e até 2038 a meta é de 100%. Isso inclui tanto poços, nascentes, outros tipos de sistemas individuais adequados, né? Então a gente considerou esse incremento gradativo até o atendimento dessa meta. Dentro disso também, para contextualizar o diagnóstico, né, e basear a gente para fazer o prognóstico, a gente considerou alguns indicadores de qualidade dos serviços. E aí o primeiro indicador que a gente pegou foi o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade, né? Que o principal indicador são os coliformes totais. E o dado atual que a gente tem é de 0,13%, e ele está dentro da meta, que é de até 5% das amostras realizadas com presença de coliformes totais. O índice de regularidade, que ele mede a intermitência do fornecimento de água aos usuários por um período de tempo. A gente não tem esse dado, mas a gente sabe que a meta é de 21,6% em 2033. O índice de hidrometração, que é a relação entre a quantidade de ligações de água medidas e o total de ligações, que a meta é de 100%, e o dado do município atinge essa meta, que também é 100%. E, por último, o índice de perdas na distribuição, que em 2033 é 29%, a gente vê que o município está um pouco acima, no valor de 31,25%, então a gente considerou uma redução gradual até o atendimento dessa meta. Agora, falando sobre as premissas, a gente vê que na área urbana, 100% do déficit ele deve ser suprido com soluções coletivas. Já na área rural, no caso do município, a gente considera a zona rural exclusiva e aglomerado rural, 100% desse déficit ele será suprido com soluções individuais.
E para o cálculo, agora entrando mais na questão de cálculos de demandas, a gente considerou alguns itens, como as metas de cobertura por sistemas coletivos e individuais, a projeção populacional, o consumo médio per capita de água, os índices de perda e a capacidade, tanto de produção, de tratamento e de reservação que existe no município. E aí, de acordo com esses cálculos, né, que vocês podem ver em detalhes no produto, a gente teve alguns resultados. Para a área urbana, né, nos sistemas coletivos, houve um déficit de 38,4 litros por segundo na produção. Já na disponibilidade hídrica, né, que a gente fala que é o outorgado, teve um saldo positivo de 24,18. No tratamento de água também há esse déficit de 38,40 e na reservação tem um saldo positivo de 204 metros cúbicos. Agora, falando das soluções individuais de abastecimento de água, e aí a gente entra na área rural isolada, o déficit de atendimento por soluções adequadas é de 839 domicílios e por instalações hidrossanitárias de 468 domicílios. Só para ressaltar, né, que esses valores eles são do final de horizonte de planejamento. Então, é de 2041, né, que a gente pega, que é o final do nosso horizonte. Então, a gente vê que uma carência, que a atual capacidade de captação e de tratamento, elas não são suficientes para atender as demandas até 2041. E é interessante também o apoio, né, para a implantação de soluções individuais adequadas para essa população das áreas rurais, onde a implantação dos sistemas coletivos ela não é viável. E aí eu trouxe algumas ações que a gente propõe aí dentro desse cenário, como a ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água e da capacidade de captação e tratamento de água, né, para suprir essas demandas, a melhoria no controle das perdas de distribuição, a fim de atingir as metas, né, das legislações, a distribuição de kits para tratamento de água e capacitação técnica dos usuários de soluções individuais, né, a manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água e, por fim, a educação ambiental para o consumo consciente de água. Agora, entrando nos valores, né, de investimento, a gente pode ver nas medidas estruturais que no primeiro período, entre 2022 e 2033, gira em torno de 39 milhões, e no segundo período, 25 milhões. Já nas medidas estruturantes, que são aquelas ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social e a qualificação dos atores envolvidos, ela apresenta um investimento menor, que gira em torno de 2 milhões no primeiro período e 1 milhão no segundo período. E aí, dentro dos investimentos estruturais, a gente pode ver no primeiro gráfico aí à esquerda a produção de água, onde no azul mais escuro a gente vê o investimento em expansão, que ele é mais significativo, né, nos dois períodos. No segundo gráfico, falando de rede de distribuição e ligações, a primeira coluna, que é de 2022 a 2033, a gente pode ver que tem 18 milhões aí em expansão e 15 milhões em reposição. Já no segundo período, esses valores são menores. E, por fim, no gráfico de baixo, a gente fala dos reservatórios, que há apenas investimentos em reposição. E agora, por fim, falando das soluções individuais, a gente vê que entre 2022 e 2033 o investimento vai girar em torno de 3 milhões, e entre 2034 e 2041, 1 milhão e 700. E aí a gente tem esse gráfico, né, que representa os investimentos ao longo dos anos. A gente pode ver que nos 3 últimos anos esses investimentos são menores, mas eles são constantes, né, entre 2023 até 2038. Pode passar. E aí eu passei, né, dei uma pincelada rápida sobre os principais pontos que são apresentados no produto, mas vocês podem conferir na íntegra e qualquer dúvida, qualquer comentário, alguma contribuição aí, me coloco à disposição.
Alguma pergunta, gente? Dúvida sobre o eixo de abastecimento de água? Não sei se o João quer comentar não. alguma coisa. Eu fiquei com uma pequena dúvida. Logo no início, ali naquela parte do déficit de produção, em como foi feito esse cálculo do déficit da produção para o próximo período aí. Sim, na realidade, a gente faz de acordo com a projeção populacional e também de acordo com a capacidade que o município apresenta atualmente, né, que foi passado para a gente aí na fase de diagnóstico. E esse valor, você pode estar achando um pouco elevado, mas os valores que a gente traz aqui são os valores para 2041. Então, esse déficit aí, você pode conferir aí no produto, que ele vai aumentando ao longo dos anos, né, devido ao aumento populacional. E esse valor que a gente traz aqui no slide é do final do horizonte de planejamento, que é em 2041. Ah, legal. Então, nesse horizonte daí não foi considerado ampliação de captação e da ETA, que é algo que a gente está trabalhando no momento. Ainda não está sendo considerado isso, né? Não está sendo considerado. Inclusive, se você já tiver algum valor, né, alguma previsão aí de aumento nessa capacidade de captação, ou então alguma outorga que vocês tenham feito aí nesse período, se você puder passar para a gente, que a gente já pode incluir aí nessa nova etapa. Ah, não, legal. É que a outorga nossa já está com folga, né? No seu slide também a outorga ali, a parte outorgada tá legal. É a captação ainda que a gente está prevendo. A gente já fez a outorga prevendo esse aumento da demanda, né? Porém ainda não está operando nesse limite aí da outorga. Mas legal, obrigado, viu? Entendi. Não, tá, joia. Obrigada a você. Se você puder, então, passar qual é o status, né, dessa nova captação, que aí a gente já pode incluir alguma informação dessa no produto, por gentileza. Faço sim, pode deixar. Obrigada, João. Acho que o Paulo, né, queria comentar. Não, eu ia só perguntar sobre a íntegra desse produto, se ela já posso abrir agora, se ela é disponível. Ah, sim. Não, então, a gente não colocou no site ainda, porque a gente está fazendo esses ajustes, né? Mas a gente pode te mandar, Paulo, por e-mail. Não tem nenhum problema, não. O que a gente vai fazer? A gente mandou, né, para o SAI, para a prefeitura, para eles poderem conferir as informações, a gente fazer essa oficina. A ideia é, depois da oficina, com as informações que a gente coletar aqui agora, e depois, né, que eventualmente o SAI vai mandar, a prefeitura vai mandar, a gente consolidar esse produto, aí a gente vai disponibilizar no site para consulta pública. Mas se você quiser, a gente pode já te adiantar com o produto por e-mail, se você quiser conferir, até mesmo, né, conferir alguma informação e nos mandar para a gente poder acrescentar, não tem problema não. Aí, não sei, você quer que a gente mande o produto? Quero. Posso colocar o e-mail aqui no chat. Tá, joia, combinado. Combinado. Mais alguma questão, gente, sobre abastecimento de água? Bom, então acho que a gente pode avançar. Então, dando continuidade aí, agora eu vou falar um pouquinho do sistema de esgotamento sanitário. A gente trouxe o mesmo gráfico, né? Só que tem algumas modificações aí. A gente vê que o sistema de esgotamento sanitário ele atende menos áreas, né, do que o sistema de abastecimento de água. Geralmente é assim, né? O esgotamento sanitário ele fica mais deficitário. E seguindo a mesma linha, né, na área rural isolada, a gente vê que vai ser atendido por sistemas individuais. E a área urbana em verde, a gente vê que existem alguns pontos contornados em vermelho, que eles ainda apresentam esse déficit no atendimento por sistema coletivo de esgotamento sanitário. E as metas para esse eixo, a gente seguiu, né, a lei federal e o Plan SAB para as áreas urbanas. O dado atual que a gente tem é de 95% de atendimento urbano, e a meta é 90% até 2033, então o município já está acima, né, dessa meta. E para as áreas rurais, a gente utilizou como referência o PSBR.
A meta de atendimento por rede ou fossa séptica é de 24%, de 95% em 2038 e o dado atual é de 24%. Então, a gente vê aí que tá um pouco longe dessa meta, mas a gente está considerando aí um incremento para que isso possa ser atingido aí no ano esperado. As premissas para esse eixo, a gente considera que a área urbana, 100% do déficit vai ser suprido com soluções coletivas, e na área rural, no caso de Serquilho, a zona rural, exclusive aglomerado rural, 100% do déficit será suprido com soluções individuais. E para o cálculo da demanda dos serviços de esgotamento sanitário, a gente considerou as metas de atendimento, a projeção populacional, a vazão média de esgotos produzida, a vazão de infiltração e a extensão da rede, a capacidade de coleta e de tratamento das ETs do município. E aí, agora trazendo os dados dos cálculos da demanda para o serviço coletivo de esgotamento sanitário, e aí os valores de 2041, a gente tem para a área urbana um déficit por rede coletora de 29,65, de extensão de rede de 82,16 quilômetros, e a capacidade de tratamento a gente tem um saldo positivo de 39 litros por segundo. Já a área rural isolada, que vai ser atendida por soluções individuais, a gente tem um déficit de menos 1.417 domicílios aí na área rural. E dentro desse cenário, a gente observou algumas carências, como a necessidade de ajustes na rede coletora de esgotamento para atendimento das demandas futuras e a ampliação do atendimento por soluções adequadas na área rural isolada do município. E dentro disso, a gente propôs algumas ações, como a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantação de sistemas coletivos de esgotamento para as áreas atendidas já com abastecimento de água, a ampliação da rede coletora de esgoto, a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais, e aí a gente prioriza, né, no caso, essas soluções individuais, a gente está querendo dizer soluções adequadas, então fossas sépticas, algum outro tipo, né, de solução que seja adequada de acordo com legislação, a manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário e a conscientização para a manutenção desses sistemas nas áreas rurais. E dentro dos investimentos agora, falando das medidas estruturais, são aquelas que englobam obras e intervenções físicas em infraestruturas de saneamento. A gente vê que entre 2022 e 2033, o investimento gira em torno de 40 milhões, entre 2034 e 2041, 32 milhões e 500. Já as medidas estruturantes, elas têm o valor de investimento menor, em torno de 2 milhões e 400 no primeiro período e 2 milhões e 100 no segundo período. E agora falando mais especificamente das medidas estruturais, que elas se dividem em tratamento de esgoto e também em rede coletora e ligações. O primeiro gráfico se trata do tratamento de esgoto. A gente pode ver que os investimentos eles são alocados na reposição das estruturas, tanto no primeiro período quanto no segundo. Já a rede coletora e ligações, a expansão, né, apresenta o maior investimento, tanto no primeiro período quanto no segundo. A gente pode ver que no segundo há uma pequena redução, né, desse valor do investimento. E para soluções individuais, entre 2022 e 2033, estima-se o investimento em torno de 2 milhões e 400, entre 2034 e 2041, 1 milhão e 500. E a gente pode ver esse mesmo gráfico, né, para esgotamento sanitário, que entre 2039 e 2041, os valores são menores, mas eles se mantêm constante aí entre 2023 e 2038. Eu agradeço aí a atenção de todos, e qualquer dúvida também eu me coloco à disposição, qualquer comentário. Quanto à implantação de
tratamento individual em áreas rurais. É que eu ainda não vi esse produto 5, a gente ainda está verificando aqui, passei para o pessoal tudo. Vocês têm nessa parte da proposição modos de trabalho para essa implantação? Não sei, fornecimento de fossa séptica para a população, algum modelo de trabalho que é citado no prognóstico? Olha, não sei quem perguntou, desculpa, mas... Desculpa, foi o João. Ah, João, desculpa. Então, João, a gente tem, né, a gente propõe, na realidade, a utilização de fossas sépticas, mas a gente deixa em aberto aí para qualquer tipo de solução adequada, tendo em vista a legislação pertinente. No caso, a gente não traz especificamente, né, como vai ser essa solução individual, isso aí cabe à prefeitura, né, junto com os municípios aí, decidirem o que vai ser melhor para aquela área, mas a gente propõe aí essa questão, principalmente fossas sépticas, que é uma alternativa mais conhecida aí pela população. Mas a gente pode conversar sobre isso e, às vezes, né, se for uma necessidade do município, de incluir alguma coisa mais específica relacionada a isso, alguma característica, né, mais específica aí que possa ajudar vocês nessa implementação. Legal. Aqui a gente ainda tem poucas ações nesse sentido da zona rural. Até aquela parte da zona urbana que tem aquela mancha que tanto de rede de água quanto de rede de esgoto ainda não existe, é uma região que realmente a gente não tem a rede de água e rede de esgoto pública, porém ela é atendida, é uma pequena colônia não, que tem muitas casas naquela região da usina aqui da cidade. Então, eles possuem água tratada, esgoto tratado, mas ainda não está sob responsabilidade do SAEC, né? No caso, teria até o final dessa projeção passar a ser do SAEC, né? Porque agora o município tem a responsabilidade integral, né? Sim, fica complicado também da gente identificar essas áreas, né? Uma vez que vocês são os responsáveis pela maior parte da área atendida por sistema coletivo, mas por isso que ficou em vermelho aí no mapa, mas é interessante também a gente colocar essa característica. Acredito que possa ter vindo essa informação aí já no produto 4, mas eu vou conferir e qualquer coisa eu posso adicionar também essa questão específica aí. Obrigado, Fernanda. Obrigada, João. Mais alguém? Não sei se o Felipe ou o Paulo. Bom, então a gente pode prosseguir. Boa tarde novamente, pessoal. Eu vou dar continuidade apresentando o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de Cerquilho. Do mesmo modo, né, que para os outros eixos, nós utilizamos o Plano Nacional de Saneamento como referência. Então, foi adotado na área urbana o percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos. Atualmente, esse dado em Cerquilho ele é de 100%, então já está dentro do estipulado, né, pelo PlanSAB para 2033. Já para a área rural, foi utilizado o PSBR, que prevê que 85% dos domicílios rurais sejam atendidos com a coleta direta e indireta até 2038. Esse dado, atualmente, no município é de cerca de 84%, então já está bem próximo, né, à meta de 85%, para 2038, então foi só estipulado a continuidade até a universalização do serviço. Nesse fluxograma são apresentadas as premissas para a distribuição das soluções, onde foi previsto que 100% do déficit na área urbana será suprido com a coleta direta, também conhecida como a porta a porta. Como já é o que ocorre, né, espera-se a manutenção desse atendimento de acordo com o crescimento populacional identificado aí em Cerquilho. Já na área rural, foi calculado o crescimento da coleta direta em 10% e o restante da população sendo atendida com a coleta indireta, que seria a entrega voluntária em pontos específicos para a posterior coleta até atingir o 100% de atendimento. Pode passar, por favor. Aí,
Dando continuidade, né, para a avaliação da capacidade atual e futura e o cálculo das demandas, né, desses serviços, foram considerados, além das metas de atendimento, a projeção populacional, os equipamentos de coleta utilizados atualmente no município, a frequência de coleta e a geração per capita, né, dos resíduos de sólidos urbanos, dos serviços de saúde e da construção civil, que são responsabilidade da prefeitura. Pode passar, por favor. Já para o cálculo das demandas dos recicláveis, o cálculo foi feito um pouco diferente, adotando alguns critérios, como identificar se o município já possui a coleta seletiva, como ela é realizada, se por cooperativas ou empresa específica, né? Já que esses critérios eles contribuem para a expansão da coleta seletiva e o maior reaproveitamento dos resíduos. No caso, o Cerquilho, ele atende a esse primeiro e o segundo critério, porque o município possui a cooperativa de catadores, e essa cooperativa ela recebe o apoio da prefeitura, a partir de estrutura física, caminhão de coleta, manutenção de equipamento, dentre outras contribuições. Já o terceiro critério não é atendido, né? O Cerquilho não se encontra entre os 80 primeiros municípios desse ranking verde e azul, que indica a priorização para a captação de recursos, né, nessa área. E com essas informações foi determinada, então, a taxa de crescimento dos recicláveis no município em torno desse valor de 30%. De acordo com esses cálculos, né, e as visitas, o diagnóstico feito no município, foram identificadas as principais carências, que seria o descarte irregular, né, de resíduos sólidos em áreas ainda mais afastadas, que ocorre no município, e a necessidade de conscientização da população em relação à separação dos resíduos, com o intuito de aumentar, né, a massa recuperada por meio da coleta seletiva. Aqui nós destacamos alguns dos resultados, né, da quantidade de resíduos gerados, de acordo com a projeção populacional e a geração per capita, né, desses resíduos. Esses valores eles foram utilizados para o cálculo da demanda pelos serviços de limpeza urbana. Então, na primeira linha, a gente pode observar a geração dos resíduos sólidos urbanos, que atualmente é de cerca de 10 mil toneladas, e estima-se que em 2041 será de 12.281 toneladas. Foi identificado, né, que a capacidade instalada dos caminhões que hoje em dia são utilizados, né, pela prefeitura é de 7.862 toneladas, então que eles não são suficientes para atender a demanda total de coleta do município. Quanto aos resíduos da construção civil nessa segunda linha, é prevista a geração de 16.738 toneladas em 2041, já a geração dos resíduos de serviço de saúde, sendo em torno de 35 toneladas no final do plano. Em Cerquilho, toda a operação de coleta, transporte e disposição dos resíduos domiciliares é realizada pela prefeitura. Na parcela do rural, onde não há coleta porta a porta, existem caçambas, né, para o acondicionamento dos resíduos e posterior coleta também pela prefeitura. Aqui embaixo, só reforçando os percentuais de atendimento, né, onde foi mantido esse atendimento de 100% até 2041 na área urbana, e onde é previsto o crescimento dos 80%, que ocorre atualmente, até atingir os 100% em 2041. Pode passar, por favor. Aí, aqui nós destacamos, né, as principais ações. Nós observamos que a prefeitura atualmente é engajada, né, no manejo dos serviços de resíduos no município. Já há uma cooperativa formalizada, ecopontos, né, containers, a coleta seletiva em si. Então, as principais ações que a gente destaca aqui são a expansão e a divulgação da coleta seletiva em todo o município, a implantação da compostagem dos resíduos domiciliares, porque em Cerquilho já existe uma usina, né, onde são encaminhados os resíduos de poda, e eles, após a compostagem, são utilizados para adubação. E uma terceira ação em destaque seria a regularização do Botafora, onde são destinados os resíduos de capina e, esporadicamente, resíduos de limpeza de sarjeta e boca de lobo. Com isso, para a execução dessas ações, né, propostas no plano, serão necessários investimentos em medidas estruturais, na ordem de 15 milhões de reais até 2033,
e no segundo período, até 2041, em torno de 6,1 milhões de reais. Já para as ações estruturantes, é previsto o investimento de cerca de 1,5 milhão de reais até 2033 e de R$ 614.662 entre 2034 e 2041. Aqui em seguida a gente pode passar, por favor, Bernardo, mais um. Observar os gráficos, né, com esses valores dos investimentos, onde a maior parcela seria até esse ano de 2033, e depois há uma redução significativa desses valores, e que a maior parte é voltada para ações de infraestrutura. No segundo gráfico ao lado, nós podemos observar que a maior parte dos investimentos estruturais é para o processamento e a destinação final dos resíduos, e no sistema de coleta, principalmente em relação à aquisição e reposição dos veículos e equipamentos para a unidade de triagem. Concluímos aqui, então, essa etapa. Eu fico à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta, deixar algum comentário ou contribuição. Muito obrigada. Obrigada, Nara. Alguma contribuição, gente, para o eixo de resíduos e limpeza urbana? Algum acréscimo, né, de informação do que foi apresentado? Às vezes está algum dado desatualizado, enfim. Acho que o Felipe está só pelo chat, né, Felipe? Se você tiver alguma contribuição, quiser mandar no chat aqui para a gente. Bom, então acho que a gente pode avançar, então, para a drenagem. Tá certo. Obrigada, Emily. Então, dando continuidade, agora eu vou apresentar o prognóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Também, segundo o Plan SAB, nós consideramos como atendimento adequado em drenagem o percentual de domicílios sem risco de inundações na área urbana. No caso, em Cerquilhos, esse percentual já é de 100% e superior à meta do Plan SAB, que é de 97,3% em 2033. Então, a gente considera aí a manutenção desse índice e que ele acompanhe, né, o crescimento populacional. Pode passar por favor. Já para o setor rural isolado, o indicador utilizado é o percentual de domicílios rurais localizados em via com pavimento, meio-fio e boca de lobo, seguindo o PSBR, né? Esse dado atualmente no município é de apenas 3%, e a meta para 2038 é de 45%. No caso, o segundo indicador é inexistente ainda em fontes nacionais, então é proposto que ele seja acompanhado e seria esse número de domicílios com dispositivos de controle de escoamento superficial nas áreas rurais. Como isso foi considerado, como esse valor a gente não tem, né? Foi considerado como um dado inicial zero e atingindo aí o crescimento até 36%, conforme indicado no Plano Nacional. Pode passar, por favor. Do mesmo modo, né, para a distribuição das premissas, nós adotamos a distribuição de soluções, nós adotamos algumas premissas. Nas áreas urbanas, é proposto que o déficit seja suprido com soluções coletivas. Já nas áreas rurais, é previsto que 49% do déficit seja suprido por soluções coletivas para o sistema viário interno. Já pode passar mais um, por favor. Para o cálculo da demanda de drenagem, a gente considerou, além dessas metas de atendimento, a projeção populacional e a infraestrutura existente no município informada, né, pelos gestores. Então, as principais carências identificadas seriam a ausência de tarifa para investimento em drenagem, a identificação de pontos críticos de alagamento no município, localizados em bacias com média suscetibilidade à inundação, a atualização de indicadores e a confiabilidade desses dados existentes, como o percentual de domicílio em risco de inundação, alagamento, a extensão da rede. Pode passar por favor.
Nesse gráfico pode ser observado os resultados do cálculo da demanda na área urbana de Cerquilho, onde na linha pontilhada nós observamos a manutenção prevista de 100% dos domicílios sem risco de inundação, como foi declarado pelo município. Já na linha azul, há o incremento desse número de domicílios a serem atendidos devido ao crescimento populacional aí até 2041. Da mesma forma, para as áreas rurais, pode ser observado o incremento no número de soluções de águas pluviais no sistema viário interno, né, até atingir os 49%, que atenderia cerca de 25 domicílios no rural isolado. A partir dessas demandas, observando, né, o potencial e as carências do município, nós apresentamos aqui as principais ações propostas no plano, que seria identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamento e enxurradas, identificar a existência de lançamentos indevidos, né, entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbano, a elaboração, né, do plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem, realizar a manutenção e a limpeza periódica desses dispositivos de micro e macro drenagem no município, elaborar o plano de manutenção também na área rural das estradas vicinais. Pode passar um, por favor. Realizar a manutenção e a limpeza periódica das estradas vicinais e as estruturas de manejo de água pluvial, elaborar o plano de emergências e contingências contemplando esses eventos críticos de inundação, alagamento e enxurrada, e aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementando aí um sistema de previsão e alerta no município. Quanto aos valores de investimentos necessários para o alcance dessas ações, é previsto até 2033 o valor de cerca de 24,2 milhões de reais, e entre 2034 e 2041, aproximadamente 9,1 milhões de reais, para medidas estruturais e estruturantes. Nesse gráfico, no primeiro, nós observamos a comparação entre esses investimentos estruturais e estruturantes, nesses dois períodos, onde a maior parte é referente aos investimentos em infraestrutura, e esses são concentrados também no curto prazo, até 2033. Pode passar, por favor. Por fim, né, no segundo gráfico é mostrado esse detalhamento dos investimentos estruturais, onde a maior parte dos investimentos são relacionados à expansão dos sistemas devido ao crescimento populacional e à reposição de estruturas com base naquilo que já existe no município, na rede existente no município. Com isso, nós concluímos esse último componente. Mais uma vez, eu fico à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida ou deixar algum comentário nessa parte de drenagem. Obrigada. Alguma pergunta, gente? Comentário? Dúvida? Bom, então eu vou entender que a gente vai avançar, né? Pro próximo aí. Bom, gente, então, de maneira geral, né, a gente apresentou aqui uma síntese do prognóstico. A gente sabe que o produto ele é extenso, né, ele tem muita informação, então a ideia era trazer aqui uma síntese mesmo, para caso, né, os principais atores sociais mais envolvidos, assim, tivesse alguma consideração a fazer, a gente conseguir colocar no produto antes dele ir para consulta pública, antes da gente fazer a audiência pública, né. A gente então entende que, acho que, né, o João colocou aí que tem algumas informações a serem complementadas, então a gente espera, viu, João, que você encaminhe para a gente, para que a gente possa fazer essa incorporação no produto, para que realmente o produto, né, fique com a cara aí de Cerquilho, batendo mesmo com a realidade atual. Então a gente espera essa contribuição. Eu mandei o produto também para o Paulo, e aí, Paulo, se você tiver também alguma contribuição que você queira complementar, enfim, dentro da análise que você fizer do produto, a gente pede para que você possa, né, encaminhar para a gente poder aí fazer a adequação necessária.
O Felipe, né, acho que ele está sem acesso ao microfone. Felipe, a mesma coisa, né, da parte da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, principalmente nessa parte de resíduo, né, e drenagem. Se tiver alguma informação desatualizada, a gente se coloca, né, novamente à disposição para complementar, corrigir, né, e antes da gente fazer esses ajustes todos, antes da gente levar para a consulta pública, a gente ainda vai ter a contribuição da população e na audiência também, né, então a gente sabe que o produto ainda vai ter algumas contribuições, mas quanto melhor, mais lapidado a gente levar ele para consulta, é melhor para a gente mesmo, para que fique mais coerente mesmo com a realidade, né? Então, só para convidar vocês, né, a conhecer o site da revisão do PMSB. Então, nesse site a gente tem todos os municípios que o consórcio está fazendo a revisão do plano municipal, inclusive Serquilho, né? E dentro do próprio site a gente já tem os produtos que foram aprovados anteriormente, o diagnóstico, quando a gente fez a primeira oficina, né? Então ele já está disponível lá também, o prognóstico 1. E aí, assim que a gente finalizar, então, as adequações nesse produto, né? Hoje a gente vai disponibilizá-lo no site e abrir para consulta pública por 20 dias. Então, o produto vai ficar disponível 10 dias de consulta pública antes da audiência pública e 10 dias depois também, para que a população ainda tenha ainda mais uma chance de contribuir. Então, essas datas da consulta, da audiência, a gente ainda vai acordar com a secretaria e com o SAAI, e aí a gente entra em contato com vocês e espera que vocês nos ajudem a mobilizar a população, né? Que a gente sabe que o plano municipal é um instrumento mesmo para o município conseguir futuros financiamentos no serviço de saneamento, então é importante que a população participe. Então a gente vai contar com o apoio de vocês na divulgação, né, tanto da consulta pública quanto da audiência, e aí a gente convida vocês a conhecerem o site aí. A consulta pública ela vai acontecer também dentro do site, então no site a gente já tem uma aba já esperando para que isso aconteça, então a gente vai pedir o apoio mesmo de vocês para ajudar a divulgar, né, para a população de Serquilho. E, no mais, aqui tem os nossos contatos, né, do Bernardo, Fernanda Nara, da coordenação executiva, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem enviar para a gente, e no site também tem uma aba de contato, então, se precisar também, pode mandar por lá, que a gente está disponível mesmo, para a gente poder entregar o melhor plano possível para o município, né, então a gente conta aí com o apoio de vocês, nessas próximas etapas. Acho que é isso, eu não sei se a equipe quer complementar, alguém quer falar alguma coisa, eu acho que a gente agora fica aguardando, né, tanto a análise de vocês, acho que o João falou que o SAAI ainda está analisando o produto, então a gente fica aguardando mesmo as contribuições de vocês. Vou tentar te retornar até a próxima semana com tudo revisadinho e a gente vai conversando até lá. Obrigado pela apresentação. Obrigado a você, perfeito. Joia. Então é isso, gente. Boa tarde, obrigado a todas e todas e até a próxima. Boa tarde, obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde, Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Boa tarde.